Não voltaremos. Ninguém deve sair daqui. Poderia levar, junto com a marca gravada na carne, a manova daquilo que em Auschwitz o homem chegou a fazer do homem. Salve, salve, universo narrado, aos que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Felipe Ghisoli e esse é mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai trocar ideias sobre algum livro. O livro em questão, essa abertura foi uma citação dele, é o livro É Isto um Homem, do Primo Levi. O livro, basicamente, pessoal, é um relato do Primo Levi, que era um químico italiano e que ficou preso em Auschwitz na época da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou preso relativamente pouco tempo, ele foi para Auschwitz em 1945, logo já então no fim da Segunda Guerra, e segundo ele mesmo relata, isso foi uma das coisas que fez com que ele sobrevivesse. Ele não entrou muito antes, não deu tempo dele ser morto e dele talvez passar por mais tempo diante daquela tragédia inteira. Ele, enfim, sobrevive e escreve esse livro, É Isto um Homem, que é um relato de várias coisas que ele viveu lá dentro. Então, assim, é muito interessante, eu vou comentar algumas coisas aqui sobre o livro, mas até mesmo antes de falar sobre o livro, eu percebi uma coisa muito interessante nele, que foi quando eu li, por exemplo, cadê? Esse livro aqui, ó, do Marighella, é uma biografia do Carlos Marighella. Esse livro aqui, ó, dá uma olhada. Esse livro, cara, é muito massa, é uma biografia do Marighella, acho que foi a única biografia que eu li. E eu lembro que eu li esse livro, cara, quando eu tinha acabado de me formar no ensino médio. E foi interessante porque foi uma aula de história diferente de todas as aulas de história que eu já tinha tido. Por quê? Porque quando você lê a história, no caso aqui a história da ditadura militar, dos comunistas que queriam fazer uma revolução, da guerrilha, enfim, quando você lê isso dentro de uma história real, que no caso aqui é a história do Marighella, eu achei muito interessante, achei um jeito diferente de estudar história. Não sei o que os professores de história pensam disso, mas eu acho muito interessante quando você pega um recorte histórico e vê isso dentro de uma história real, dentro da vida, da biografia de uma pessoa. Algo parecido, por exemplo, quando eu li o Diário de Anne Frank, que é também muito parecido com a ideia da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração e tudo mais. Mas a Anne Frank, por exemplo, ela escreve o diário enquanto ela está refugiada dentro de um abrigo, da casa de um amigo da família. Depois ela vai para o campo de concentração, aí não tem mais escrita, não tem mais nada. Então o relato aqui do Primo Levi, do É Isto um Homem, é um pouco diferente. É de alguém que viveu no campo de concentração, viveu em Auschwitz um tempo, depois foi solto, acaba a Segunda Guerra, e aí ele pega e escreve tudo que ele vivenciou lá dentro. Enfim, eu quero compartilhar alguns trechos aqui com você, quem sabe a tentar te convencer a ler esse livro. Então, a princípio, que a priori, meus dois argumentos principais são os seguintes. Cara, é um ótimo jeito de você estudar história, é um ótimo jeito de você abrir a sua cabeça de um modo diferente para o que foi a Segunda Guerra Mundial, por que foram os campos de concentração nazistas, por que foi o nazismo em si, né? É um ótimo jeito de fazer isso de um jeito diferente, né? Pouco ortodoxo, mas você não deixa de estar estudando história quando você lê isso. E além do mais, além de ser um ótimo jeito de estudar história, é um relato impressionante, é uma literatura muito rica e muito importante, né? Para que a gente entenda bem o que aconteceu ali, enfim, é um livro espetacular. Então vamos lá. Como eu disse, o Primo Levi, um químico italiano, assim que ele entra no campo, o início do livro é um pouco disso, é um pouco dele assustado com algumas coisas, né? O que é isso? Como que isso pode ser assim? Como que isso pode ser daquele jeito? E ao longo do livro a gente vai acompanhando essa evolução do personagem, que não é personagem, que é um personagem da vida real, né? A gente vai acompanhando a evolução do Primo Levi e vai vendo como que com o tempo, de fato, a humanidade, a sensibilidade, tudo isso vai morrendo. E o cara simplesmente se adaptou às condições do campo. O campo conseguiu fazer o que ele queria, que era destruir toda a humanidade daquele cara. E o livro tem essa questão, o título não vem à toa, né? Tem vários trechos, eu vou citar alguns deles aqui, em que se coloca em questão justamente isso, o que é ser humano. Se as pessoas que estão ali são matéria humana ainda ou já perderam toda a substância humana que tinha dentro delas. Então dá uma olhada aqui, ó. Nos primeiros trechos, logo no início, ele começa falando assim, um cabo, né, na verdade lá da SS, bate continência e responde que as peças eram 650 e que estava tudo em ordem. Aí eles embarcaram num ônibus, chegaram numa certa estação e ele fala assim: lá nos esperavam o trem e a escolta para a viagem, e lá recebemos as primeiras pancadas, o que foi tão novo e absurdo que não chegamos a sentir dor, nem no corpo, nem na alma, apenas um profundo assombro, como é que sem raiva pode se bater numa criatura humana. Isso então
cartão de visita dele, né? A primeira pancada que ele toma e ele refletindo assim, cara, ninguém fez nada pra esses caras, e por que a gente tá apanhando, né? Então um pouco do choque dele entendendo aquela realidade, de um ódio que existe sem ter motivo, de uma guerra às vezes sem justificativa aparente, enfim, é o início do contato dele com o campo de concentração e com a realidade do tratamento que ele ia ter ali pra frente. Mais um pouco aí então dos primeiros contatos dele, ele começa a perguntar muito. E uma das coisas que ele fala aqui é que os mais velhos falam, cara, aqui não se pergunta, ninguém sabe de nada. E ele tá perguntando, cara, como é que é isso? Como que é aquilo, como é que a gente come quando o cara tá querendo se situar e entender como é que vai ser a vida dele dali pra frente. E tem um trecho interessante que ele fala assim, perguntei com uma ingenuidade que apenas uns dias depois já me parecia absurda, se ao menos receberíamos de volta as escovas de dentes. Ele não riu, mas com uma expressão de extremo desprezo, jogou-me na cara. Vous n'êtes pas à la maison. Este é o refrão que todos nos repetem, vocês não estão mais em casa. Isso não é um sanatório. Daqui só se sai pela chaminé. O que significa isso? Já vamos saber. Então, enfim, existem esses relatos iniciais no livro que são muito interessantes, que é de um homem que era claramente livre. De um homem que viveu livre o tempo inteiro e entrou ali em Auschwitz, entrou naquele campo de concentração e começa a se deparar com todas essas coisas e se perguntar várias coisas e tentar entender até um ponto do livro em que você consegue perceber essa transição em que o autor, em que o Primo Levi ali desistiu de tudo isso, essas ingenuidades, essa perguntação e se entendeu naquela situação desumana, se entendeu como escravo. E tem um relato, esse eu acho um dos mais interessantes, que é quando ele está conversando com também um prisioneiro ali, né? E eles perguntam, eles estão se discutindo sobre tomar ou não banho, porque é tudo sujo. Tomar banho, se lavar, às vezes vai dar trabalho, o cara se lava e daí meia hora já tá tudo sujo de novo, porque vai ter que trabalhar com as coisas e tal. E é um relato do Primo Levi questionando um cara que aparentemente se lava todos os dias. Eu vou ler esse relato que eu particularmente acho uma das coisas mais interessantes do livro e que fazem jus ao título. Steinlauf me vê, me saúda e sem rodeios me pergunta severamente por que não me lavo e por que deveria me lavar. Me sentiria melhor do que estou me sentindo? Alguém gostaria mais de mim? Viveria um dia, uma hora a mais? Pelo contrário, viveria menos, porque lavar-se dá trabalho, é um desperdício de energia e de calor. Será que Steinlauf não sabe que bastará meia hora entre os sacos de carvão para acabar com qualquer diferença entre nós dois? Quanto mais penso nisso, mais acho que lavar a cara em nossa situação é tolice, futilidade até, hábito automático ou pior, lúgubre repetição de um ritual já extinto. Vamos morrer todos, estamos para morrer. Se é que me sobram 10 minutos entre a alvorada e o trabalho, quero destiná-los a outra coisa, a fechar-me dentro de mim mesmo, a fazer o balanço da minha vida ou, quiçá, a olhar para o céu e a pensar que talvez eu o veja pela última vez, ou a me deixar viver apenas, a permitir-me o luxo de uma brevíssima folga. Steinlauf, porém, passa-me uma descompostura. Terminou de se lavar, está se secando com o casaco de lona que antes segurava, enrolado entre os joelhos e que logo vestirá. E, sem interromper a operação, me dá uma preleção em regra. Já esqueci, e o lamento, suas palavras diretas e claras, as palavras do ex-sargento Steinlauf do exército austro-húngaro, Cruz de Ferro da Primeira Guerra Mundial. É uma pena, vou ter que traduzir seu incerto italiano e sua fala simples de bom soldado em minha linguagem de homem cético. Sou sentido, porém, que não esqueci nunca mais. Era esse, justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como esse, pode-se sobreviver para relatar a verdade, para dar nosso depoimento, e para viver é essencial esforçar-nos por salvar ao menos a estrutura, a forma da civilização. Sim, somos escravos, despojados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, destinados a uma morte quase certa, mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo. Justamente porque é a última, a opção de recusar nosso consentimento.
Portanto, devemos nos lavar sim, ainda que sem sabão, ainda que com essa água suja e usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. Então tá aqui às vezes, né, um jeito de se até arrepiei todo, cara. É isto um homem, né, cara? Então você se lava sem sabão, com água suja, se enxugando com seu casaco, velho. Porque isso é pra você manter o resto de humanidade que você tem. Porque você tem que ter um pouquinho de esperança de sair, de relatar isso pro mundo externo. Então, para que você não se submeta, para que você não haja com consentimento em virar um animal, que é o que o objetivo do campo, né? Você se lava com água suja, sem sabão, se enxugando com um casaco. Esse relato para mim é um dos mais profundos de todo o livro, né? Desse diálogo dele com esse outro prisioneiro que era um ex-sargento. Enfim, o livro é sensacional. Eu vou apresentar para vocês mais alguns recortes de trechos aqui, para ver se quem sabe eu não te convenço que vale a pena lê-lo, né? Mas enfim, de todo modo, eu acho que é muito interessante essa leitura. Como eu falei, é uma leitura, um relato pessoal de um cara que teve lá, que escreve muito bem também e que, enfim, te apresenta, né, o que foi o nazismo de uma outra perspectiva. Pelo menos nunca tinha lido nada parecido. Uma coisa, inclusive, que é muito interessante na escrita é que às vezes a gente consegue perceber que o autor está tentando descrever uma coisa que nos é inacessível, porque ele estava lá, a gente não estava. Então muitas vezes ele quer descrever, ele quer falar da fome, ele quer falar do frio, ele quer falar de tudo que ele sentiu ali, e ele mesmo se vê limitado em descrever o que ele passou. É claro que ele descreve muito bem, sim, o livro é riquíssimo, mas várias vezes você consegue pescar essa dificuldade em relatar. E chega uma hora que ele de fato reconhece isso e fala, eu acho isso muito interessante. Ele escreve assim: assim como nossa fome não é apenas a sensação de quem deixou de almoçar, nossa maneira de termos frio mereceria uma denominação específica. Dizemos fome, dizemos cansaço, medo e dor, dizemos inverno, mas trata-se de outras coisas. Aquelas são palavras livres, criadas, usadas por homens livres, que viviam entre alegrias e tristezas em suas casas. Se os campos de extermínio tivessem durado mais tempo, teria nascido uma nova, áspera linguagem, e ela nos faz falta agora para explicar o que significa labutar o dia inteiro no vento, abaixo de zero, vestindo apenas camisa, cuecas, casaco e calças de brim, e tendo dentro de si fraqueza, fome e a consciência da morte que chega. Enfim, não vou nem comentar isso aqui, né? Isso aqui, qualquer coisa que eu falar sobre isso aqui, eu vou só diminuir o que está sendo dito. Só mais dois trechos que eu queria separar aqui também, que de novo são as duas reflexões finais sobre o que é ser homem, né? É um homem quem mata, é um homem quem comete ou suporta injustiças. Não é um homem quem, perdida já toda a reserva, compartilha a cama com um cadáver. Quem esperou que seu vizinho acabasse de morrer para tirar-lhe um pedaço de pão está mais longe, embora sem culpa, do modelo do homem pensante do que o pigmeu mais primitivo ou sádico mais atroz. Uma parte da nossa existência está nas almas de quem se aproxima de nós. Por isso, não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o homem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem. Isso é uma coisa interessante também, né? As coisas que são feitas, né? Quando ele comenta lá, não é um homem, está mais longe de ser homem, embora sem culpa. Ele muitas vezes suspende o juízo de valor, porque mais que ele entenda que ele mesmo acabou sendo submetido a fazer coisas desumanas e viu pessoas fazendo coisas desumanas, ele não culpabiliza elas, né? Foi todo o contexto criado e como que as pessoas eram obrigadas a viver faziam delas desumanas, ainda que isentas de responsabilidade. Enfim, é isso, pessoal. É isto um homem, um relato histórico muito importante sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, um relato sobre humanidade, sobre a alma humana, o que significa ser humano, muito rico, e tirando tudo isso, um livro muito bem escrito, de um cara muito inteligente, que escreve muito bem, enfim.
eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. De novo, não se esqueça, o link para comprar está na descrição. É um link da Amazon em que sempre tem os melhores preços, e se você comprar por esse link, você ajuda o canal. É uma coisa bem simples, pessoal, de verdade. Você nos ajuda muito, dá muito trabalho estar produzindo aqui esse conteúdo. Então, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro e comentar aí o que você achou. Deixem também sugestões de outros livros. Já estou com alguns roteiros engatilhados para outros livros a serem comentados aqui, mas direto e reto, vocês comentam de livros, eu acabo lendo também, quem sabe, a partir de sugestões suas não aparecem livros por aqui, beleza? É isso aí, muitíssimo obrigado pela atenção, valeu demais, até a próxima e tchau, tchau.